Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. E hoje vamos descobrir e estudar e aprender um pouco sobre o que vem depois da magia do caos. O que seria a pós-magia? É possível? E principalmente, sendo iniciante, é possível fazer magia avançada? E para responder essas perguntas temos hoje aqui Rogério Bettoni. Boas noites, a magia de todas as cores, afinal de contas. Essa é uma frase do Spare. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes, dois recadinhos rápidos, sem calendário, sem nada, dois recados sobre o próprio programa. Lembrando que o financiamento coletivo do Magia Avançada para Iniciantes, do Alan Chapman, ainda está em financiamento coletivo até o dia 14 de novembro. Então, se você está ouvindo esse programa antes do dia 14 de novembro, você ainda pode participar lá do financiamento e garantir o livro e as metas estendidas. O financiamento já passou de 100% da meta, então ele já está garantido, já está financiado, e agora falta só alcançar todas as metas aí que são muito legais. Então corre lá, se você está ouvindo esse programa antes do encerramento do financiamento. Se você está ouvindo depois, bom, lamento, perdeu, mas corre lá no perfil da Palimpsestos que você deve conseguir comprar o livro ainda. E o segundo recadinho é que esse programa ele tem um par, que é uma live que eu, Flávio, fiz lá no Instagram da Palimpsestos. Então também vocês podem ir lá no Instagram e ver essa live publicada lá do papo que eu tive com o Rogério, em que a gente também faz umas costuras do pensamento do Alan Chapman com o Telemann e com as influências que o Crowley vai ter nos escritos dele, etc. Ficou um papo também muito maneiro, um papo mais curtinho, de 1 hora, mas eu acho que é um bom complemento para o programa. E claro, os links tanto do financiamento coletivo quanto da live estão no post aqui do programa. Você pode ler tanto no Spotify ou no seu agregador, vai aparecer os links lá, quanto também lá no próprio site do Foco de Pestilência, tá? E é isso. Espero que vocês curtam bastante o programa, ficou bem bacana e divertido, e que traz assim, novas perspectivas bem interessantes, especialmente para você aí que está começando no caminho esotérico e às vezes está cheio de medo do que pode ou não pode fazer. Você vai descobrir aí que dá para fazer muita coisa mesmo. É isso, queridos e queridas. Beijos e bom programa. Bom, seja muito bem-vindo aqui, Rogério. Hoje estamos só eu e você e eu, sem mesa, nós dois aqui para conversarmos sobre esse tema que você me trouxe num papo que a gente teve aí esses dias, que é a magia avançada para principiantes, que é um livro que vai sair pela Palimpsestos. Eu nunca sei falar direito. Me ensina a falar o nome da editora. Palimpsestos. Palimpsestos. Eu sempre como esse segundo S. Que é um livro que vai sair pela Palimpsestos, né, do Alan Chapman, mas esse, como eu estava falando com você, né, cara, esse nome, magia avançada para principiantes, é brilhante. Mas antes da gente falar sobre isso, né, queria dizer aqui, avisar para nossa audiência aqui, né, que o Rogério, além de editor aí da Palimpsestos, ele também é filósofo, ensaísta, professor de yoga, editor de livros e também é magista nas horas vagas, pelo visto aí, né, com um monte de livros aí, ganhou prêmio de tradução e tudo mais, e tá aí vindo com um projeto, uma série de projetos bacanas aí pela editora, né? Eu tenho
o do Sper, que foi um trabalho lindíssimo. Se eu bem me lembro, foi um dos primeiros a apoiar quando saiu a divulgação, né? O do Phil Heine também, que chegou agora há pouco, da Pamela Coleman Smith, que está para sair aí, nossa rainha do tarô, né? Nossa mãe aí do Rider-Waite-Smith. Enfim, corrigido para Rider-Waite-Smith, né? Fica sendo reconhecida a autoria dela no tarô, né? E agora vindo aí com o Alan Chapman, que eu confesso, não era um autor com o qual eu tinha familiaridade. E porém, lendo o material, né, que você me mandou, curti muito, porque achei várias coisas ali que me contemplaram, né? Mas antes da gente falar sobre isso, então fala um pouquinho sobre você, Rogério. Como é que é a sua carreira, como é que você chegou aqui e como que você acabou virando um editor de livros de magia? Então, meu caro, eu costumo dizer que eu sempre fui Sikh, eu sou Sikh, né? Vamos dizer que é um Dharma ali indiano, nordeste da Índia. E eu sempre fui Sikh e fui magista sem saber, né, que eu era. Eu tenho uma trajetória, eu formei em filosofia e muito descontente assim, com o sistema. Na época, eu era um adolescente meio revoltado com as coisas. Depois que me formei em filosofia, eu, desde sempre, apaixonado por tradução, muito movido por essa paixão de transmitir uma mensagem que não necessariamente é minha, né? De servir de ponte entre pessoas, culturas, etc. E me especializei em tradução e comecei a traduzir livros de filosofia, né? Segui essa carreira ao longo das últimas 2 décadas. E ali, mais ou menos em 2016, 2017, eu conheço um sujeito chamado Al Chonsma Spare, que revoluciona a minha visão de mundo, minha vida por completo, assim. Eu fiquei, né, completamente alucinado por ele e muito desejoso de trazer o material dele para o Brasil, né? Eu traduzo assim há muito tempo e para as grandes editoras que você pode imaginar, eu já trabalhei para elas. E eu apresentei o projeto do Spare, cara, para 12 ou 13 editoras. E ninguém topou, ninguém quis fazer. E a gente, né, veio a pandemia. Ali no início da pandemia eu falei, olha, os projetos no Catarse, né, estavam tendo um aumento significativo de apoios e de realização. Eu falei, olha, eu acho que esse projeto é um projeto que tem que ser coletivo, porque eu sou um pouco revoltado com essa estrutura de conhecimento vertical, né? De que existe um editor que decide o que é que vai ser publicado e o que é que as pessoas vão ler. E muito nesse movimento de querer trazer coisas que as pessoas estão interessadas em ler é que a Palimpsest surgiu, né? Assim surgiu o projeto do Spare. E aí veio a tradução, o projeto todo, como você conhece, esse livro descomunal, que realmente ficou um trabalho bem bacana, esgotou, né? Não tem mais. E aí foi um processo natural, assim, de me entender como magista, desde sempre, muito em conexão com o yoga e com a minha vivência, né, do Sikh Dharma, que na minha interpretação é magia pura, né? E o caminho foi sendo desbravado, assim. Com o Spare veio o Phil Heine, com o Phil Heine veio a Pamela, e com a Pamela veio o Alan Chapman, né? Meio que nessa construção de um saber muito pautado no que as pessoas esperam no momento e o que elas esperam de nós, assim, né? Porque como editor independente a gente anda muito contra a corrente, e eu sou muito adepto a essa ideia de que é bacana construir um trabalho coletivo, né? Então eu aposto nesse coletivo, né? E acaba que o trajeto, né, desses 4 projetos são projetos que se complementam, assim, e que quase seguem tem uma linha aí, né, que liga os 4 projetos, né? E agora a gente está com esse do Alan Chapman. Muito bom, muito bom. Mas enfim, então vamos cair no assunto, enfim, passados os momentos de apresentação, né, café e biscoitos e tal, depois de tomar o chazinho, a gente vamos cair
na bebida forte agora aqui, né? Que como eu te preparei antes um pouquinho, né? Mas o tio disse que aqui a gente ia começar aqui, né? Então a pergunta que a gente abre o nosso debate aqui, afinal de contas, se o tema é magia avançada para iniciantes, magia é para todo mundo? Essa é uma pergunta polêmica, tá? Essa pergunta contraditória. Essa pergunta ela surge no livro, né? E eu achei essa pergunta assim, falei, cara, que coisa interessante. Mas e aí? Porque assim, se a gente pensa, vamos pensar nesses 3 autores que se conectam, né? Alshon Spare, Phil Heine e Alan Chapman. O Spare vai dizer, como eu disse no começo, que a magia é de todas as cores, e o que ele faz é justamente desconstruir um pouco a ideia de que a magia é para poucos, né? E construindo ali um sistema, né, revolucionando um sistema de sigilação que coloca na mão de todo mundo a capacidade de transformar, né? Transformar a si próprio, especialmente. Mas vem o Phil Heine e diz que é isso aí, tá todo mundo fazendo magia também. E o Chapman, embora ele tenha essa ideia de que não existe pessoa no mundo que não saiba o que é magia, para ele a magia não é para todas as pessoas, porque para ele a magia é uma escolha de vida. Embora possam existir atos mágicos, né, cotidianos que todas as pessoas praticam, a magia em si, aí ele vai trabalhar muito com a palavra, a origem da palavra grega, né? Porque em inglês a gente não tem a distinção entre magic. Em inglês a gente só tem magic. Em português a gente tem magia e mágica, que a gente procura fazer essa distinção. E ele vai lá no conceito de Mageia, né, na Grécia, para poder buscar essa raiz e tratar a magia como uma escolha de vida a partir de um chamado, que é um chamado que todos nós sentimos em algum momento. Uns optam por segui-lo, outros optam por não segui-lo, que é um chamado para ir ao encontro do divino, né? Então a magia seria aí uma escolha de vida, né? Então fica meio esse paradoxo. Ela é para todo mundo, mas ela também não é para todo mundo. Por que ela não é para todo mundo? Né? Pilotar avião também não é para todo mundo. Todo mundo tem a capacidade de fazer, né? Todo mundo tem a potencialidade de fazer algo. Mas quando a gente encara a magia como um caminho de transformação, e necessariamente um caminho ético, né? Aí já trazendo o Crowley também, não faço o que quer ser tudo da lei, eu diria que não seria para todo mundo. Né? Isso não é dito como um privilégio, isso é dito como uma escolha. Né? Não é um privilégio ser magista. Ele não coloca. Magistas não são superiores a ninguém. Mas é no sentido de um caminho mesmo, de uma escolha de vida, sabe? Ele até no livro ele usa, né? Porque essa pergunta é a pergunta que o Alan Chapman faz bem no início, acho que no primeiro capítulo, na introdução. E ele até usa o exemplo do cirurgião, né? Ele fala assim, né? Nem todo mundo é cirurgião cerebral, né? Nem todo mundo é neurocirurgião, né? E tudo bem, né? O neurocirurgião não é melhor que todo mundo, né? Ele é só um neurocirurgião, né? E aí eu acho essa questão interessante, né? Porque a magia, ela no século XX, ela ganha essa popularidade, essa acessibilidade, mais do que a popularidade. Ela ganha essa acessibilidade que eu sempre já disse isso várias vezes, né? Eu acho que isso começa assim com o Crowley, quando ele já começa a simplificar um monte de coisa, mas a magia do caos é o que torna pop, né? O que fala assim, brother, vamos fazer tudo, né? Que é o que o Alan Chapman fala que é a pós-modernidade da magia, né? Inclusive, anos atrás, no falecido Vortex Chaoscast, eu gravei um programa com os meninos lá e era justamente sobre isso, sobre pós-modernidade e magia, né? E sobre como isso encaixava na magia do caos, né? Mas parece que, né, talvez essa pós-modernidade tenha perdido um pouco a mão, que é uma crítica que eu faço sempre que alguém fala comigo, eu gosto muito de caos médico, eu falei, eu também gosto, já
já fiz muito, tudo mais e tal, mas eu na minha experiência com Magia do Caos, né, eu fiquei com essa ideia de que Magia do Caos se tornou uma coisa muito instrumental, né, que é tipo assim, tô com gripe, quero resolver gripe, quero resolver a doença do meu gato, quero ganhar o dinheiro semana que vem para poder ir pagar minhas dívidas, para poder ir num concerto, para poder ir num show, né? Tipo, virou uma coisa muito do dia a dia e que isso tirava o aspecto justamente espiritual da magia, né? Uhum. Que é o que você falou, né? Tipo assim, a magia é para todo mundo enquanto um caminho espiritual, mas tem assim, não é para todo mundo, porque tem também um monte de caminho espiritual. Você não precisa ser magista, você pode ser budista, você pode ser evangélico, você pode ser um monte de outras coisas, né? Mas também pode ser magista, pode encontrar sua espiritualidade no caminho mágico. Mas eu achava, cultivei essa implicância de que a magia do caos não oferecia essa experiência espiritual. Era uma experiência instrumental de caixa de ferramenta que se abre, preciso de um martelo, vou lá, martelo, prego na parede, guardo o martelo de volta e vou seguir minha vida. Você acha que isso ainda é verdade? Você acha que existe uma possibilidade desse aspecto espiritual e até iniciático da magia se perde na magia do caos, ou isso ainda é uma possibilidade? Talvez as duas coisas, assim. Eu acho que essa questão é uma resposta ao momento em que a gente vive social, né? De globalização e de acesso muito rápido às coisas, né? Eu acho que quem trabalha isso muito brilhantemente é aquele filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, né? Que tem uma tradição na escola de Frankfurt, que é o Byung-Chul Han. Que escreveu A Sociedade do Cansaço, né? Ele criou esse conceito de Sociedade do Cansaço, né? A gente passou de uma sociedade de controle, em termos Foucaultianos, para uma sociedade do cansaço, em que tudo é acessível muito facilmente, né? A gente, para sobreviver, precisa promover a si próprio, então não existe mais ócio, porque o ócio, a gente usa o ócio para poder ganhar mestria em mais produtividade, né? E ao mesmo tempo, a gente desaprende a lidar com a frustração. Então, se a gente desaprende a lidar com as frustrações, a tendência é que a gente busque ferramentas que tapem essa frustração, né? Que resolvam essa frustração muito rápido. E a magia do caos, sendo um sistema voltado justamente para resultados, né? E quem pratica consegue perceber isso muito nitidamente, né? É natural que esse movimento tenha de fato acontecido, né? Mas eu tenho sentido um retorno, sabe? Eu acho que essa fase, ela de certo modo começa a ser ultrapassada, né? O que eu vejo muito hoje, e que o Chapman até fala disso, e ele dá um nome muito interessante, que é Witch Talk, que é a bruxaria do TikTok, né? Que a cada passada que você dá, você encontra um oraculista, uma bruxa, né? Prometendo várias coisas e ele vai dizer que isso é complicado porque está se confundindo com esotérico, o que tem uma aparência de esotérico. Tem uma aparência de esotérico, mas não necessariamente é esotérico, né? Então a gente está vendo isso acontecer muito. E tá tudo certo. Assim, quem sou eu para julgar e criticar esse negócio, né? Quem sou eu para julgar já julgando? Mas assim... o que acontece, cara, é que se a gente olha para esse movimento, né, que tem acontecido agora, eu acho que perde-se um pouco a ideia do que é espiritualidade. Eu costumo falar isso, assim, que a minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma figura que ela não tem religião, ela não é uma figura religiosa, mas ela tem muita fé. E ela é uma figura que ela não foge dos desafios. E se a gente pensa em uma cultura indiana, por exemplo, que trabalha muito com yoga, né, a espiritualidade tem muito esse sentido. A gente trabalha o nosso contato com o divino para a gente não sair correndo quando a realidade se apresenta. Né?
Então, no primeiro desafio, você está lá lindamente na aparência do esotérico, né? Como o Chapman traz. Acendendo seu incenso, né? Para poder espantar o mal-olhado e as energias ruins. E aí, no primeiro desafio que aparece na sua vida, você sai correndo. Você foge. Então, que falsa espiritualidade é essa, né? Em que o primeiro aspecto de sombra meu que aparece, eu jogo para debaixo do tapete ou finjo que não existe, né? Então, eu tenho visto, eu tenho observado nessas pessoas que estão agora trabalhando com a questão da magia do caos, indo além do que foi a magia do caos nos anos 2000, né? Eu acho. Eu acho que eu tenho essa percepção bem parecida com a sua, na verdade. Eu comecei a perceber que estava havendo uma virada no cenário mágico que ficou, enfim, muito psicologizado e, enfim, muito comodificado, né, ao longo do século XX e tal, quando a minha primeira sensação com isso, não dentro da magia do caos, né, mas da magia em amplo senso, foi quando o Jake Stratton Kent começou a dar uma nova leitura sobre os trabalhos de Goécia e os trabalhos espirituais, rompendo com aquela literatura do Duquette, né, do Lombard Duquette, de que a Goécia são os lados das suas sombras psicológicas, são os seus aspectos sombrios da psique, não sei o que lá, e o Stratton Kent vai lá e fala, não, brother, é tudo espírito mesmo, faz o bagulho aí que é espírito pavera, né, e aí faz uma série de estudos maravilhosos, publica muito, infelizmente, cara, que perda imensa na nossa comunidade foi o falecimento do Stratton Kent, se não me engano foi agora no meados desse ano, né? Ele teve se não me engano, acho que foi um derrame ano passado, ficou acamado bastante tempo e veio a falecer, se não me engano, no primeiro semestre. E não temos nada dele em português, né? Não temos nada dele em português. Eu tenho aqui o Geosofia, eu tenho os 4 livros dele aqui em casa, mas não temos nada em português. Aí fica aí as editoras aí, ó. Fica a dica aí de botar o Stratton Kent na roda. Mas, enfim, exatamente. Vamos chegar nele no dia. Mas o Stratton Kent, ele veio com essa perspectiva de retornar, não digo de retornar, mas de voltar os olhos novamente, né, no sentido de oferecer uma nova perspectiva de uma magia que voltava para aquelas raízes telúricas de evocação de trabalho, de conversa com os espíritos mesmo, e não aquela coisa pouco higienizada que foi se colocando no século XX, é um fenômeno psicológico, são as energias não sei das quantas, tudo psicológico, e não tem nada de negócio de espírito, nem de nada de cascão, vai estar tudo bem, né? Ele volta para essas perspectivas, e depois eu vi vários outros autores vindo a lidar com essa perspectiva mais espiritual da magia, né? Eu achei isso muito, muito bacana. Mas eu não tinha visto isso ainda acontecendo na magia do caos. Pra mim, a magia do caos estava todo mundo ainda transando com esse negócio de fazer sigilo pra pegar mulher na noitada. Eu acho que ainda tem. Talvez esse livro venha. E esse livro é muito recente, né? A edição original dele é 2008, né? Você vê. Tava vendo aqui, né? O Magia Avançada para Principiantes. É um texto de 2008. Ou seja, tá nessa virada aí de uma perspectiva, um retorno à espiritualidade mágica, né? A magia enquanto uma ferramenta de espiritualidade, né? E uma coisa que o Chapman fala também logo no início, e eu achei essa expressão, eu acho que ela entrega justamente por que esse livro vai falar, né, o que é possível fazer uma magia avançada para iniciantes. Porque ele vai descrever que a magia é o modo de experimentar a verdade. Eu achei essa frase brilhante. E que o primeiro resultado da magia é a revelação. E ele vai trabalhar isso um pouco mais, de modo mais abrangente nesse outro livreto, a gente está chamando de Mais uma Travessia de Camelo, né? Em inglês Camel Rides Again. Conversei muito com ele de como ia ficar esse título em português, a gente chegou nessa solução. Ele vai expandir isso um pouco e vai dizer que a magia é a arte, a ciência e a cultura de experimentar a verdade. Que são os temas que ele aborda no livro, né? Ele repete essas questões, que a magia ela é uma arte, e ele usa muito a questão da magia enquanto uma expressão estética, né? Ele fala isso recorrentemente ao longo do livro, mas também uma ciência, e ele insere essa questão cultural, né? A magia também acontece dentro de um caldo cultural, né? E esse título é muito irônico, né? Assim, a história desse título surgiu assim, o livro ia chamar Romã.
Tanto que a capa do livro, a capa original do livro é uma granada. É porque em inglês a gente tem grenade, pomegranate. Né? Pomegranate, que significa romã, contém a palavra granada dentro de si. E se você pensa que você parte uma granada no meio e uma romã no meio, elas se assemelham. A gente pode interpretar as sementes da romã como a pólvora da granada, por exemplo, sabe? E aí o editor falou para ele, esse título não funciona, esse título não diz nada, romã, sabe? E aí ele veio com esse título mais irônico, Magia Avançada para Iniciantes ou Principiantes, né? Eu tenho preferido Iniciantes, e que já gerou uma polêmica aí, a gente discutindo no Facebook que o livro não teve revisor, porque se é um negócio avançado não pode ser para principiantes, sabe? Tem que explicar uma piada, é difícil, né, cara? É difícil, cara, é difícil. Mas isso também, a dificuldade de ler ironias, né, e de interpretar ironias e metáforas, é uma característica também do momento que a gente está passando, assim, né? Tudo é muito imediato, né? Mas ele traz essa ironia, e acho importante localizar, assim, de onde vem esse material, né? Porque a formação do Chapman é clássica crowleyana. Né? O primeiro contato dele com magia foi Crowley, e ele passou anos lendo e praticando Crowley. É muito curioso, até porque ao longo do livro a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas ao longo do livro ele vai demolindo um monte de coisa, né? Ele vai derrubando um monte de conceitos, vai destruindo um monte de negócio. Aí lá na frente, quando ele vai falar de juramento mágico, não sei o que lá, ele apresenta o dele, que é super tradicional. Aí ele fala assim, não, porque eu gosto muito da estética da magia do início do século XX, e aí ele é todo rebuscado. Eu falei, pô, o cara tá me vendendo peixe aqui a 100 páginas. Aí quando ele vai mostrar o dele, não, aí eu faço tudo igualzinho. Muito bom. É irônico mesmo. Mas ele tem essa característica, assim, que eu acho incrível, né? Ele se envolve com a magia do caos no momento em que ele sente que a prática dele era algo isolado, ele não conversava com ninguém, não falava com ninguém, era algo muito, muito íntimo, assim, e secreto. E aí ele começa a procurar onde é que eu posso praticar magia com outras pessoas. Aí ele descobre a IoT. É aí que ele descobre a magia do caos. Né? Aí ele vai ler os livros do Phil Heine e vai ler, lógico, o Peter Carroll. E ele entra para a IoT. Né? Ele passa um bom tempo na IoT, e dentro da IoT é que ele começa a criticar a própria magia do caos, né? E dizer que essa visão, como é que você chamou, de pós-moderna, né? Ela perdeu um pouco o sentido do que seria grande obra. O próprio Chapman chama de pós-moderna, na verdade, né? Na verdade, ele diz que, em dado momento do livro, se eu bem me lembro, que a pós-modernidade torna a magia do caos possível e torna a magia acessível. Entretanto, a exacerbação que essa pós-modernidade, que tudo é tudo e nada é nada, ela meio que desconstrói tanto a magia que ela acaba se tornando uma coisa muito dissolvida, muito diluída, e que perde potência, perde força, e ele mesmo critica essa instrumentalização, né? essa magia do caos que se torna, que ele até usa uma expressão que eu acho que eu grifei aqui, que é uma crença como tecnologia para satisfação pessoal, né? E aí ele cita, né, que as pessoas só leem as primeiras 5 páginas do Liber Num e ignoram o resto do Liber Num, que fala de um monte de coisa maneira, né? Tipo assim, não, só vou fazer sigilo, bater uma punheta ou uma siririca e carregar o sigilo e acabou. Não precisa mais de 100 páginas pra frente, é só essas primeiras 10 ou 15 páginas que resolve na vida, né? Sem nem compreender qual que é o sentido daquilo, né? Qual é o estado em que você teoricamente precisa atingir para energizar um sigilo, né? E lógico, o modo mais rápido e mais fácil é através do orgasmo, né? Então, mas ele quando ele traz essa questão, né, de que os magistas do caos se afastaram um pouco
do sentido da grande obra, ele dá vários nomes, né? Ele fala em iluminação, ele fala em despertar, a palavra que ele usa hoje é despertar, né? Awakening. É um pouco nesse sentido, assim, de levar as pessoas um pouco a questionar, aí um pouco mais profundo na sua própria prática, né? O que está por trás disso? Porque você começa a fazer magia e aí você vai vendo as coisas acontecerem, até que chega um ponto que as coisas começam a acontecerem sem você fazer magia. Então, o que está por trás disso? Qual que é o fundamento disso? Uhum. Que chamado, né? Que chamado que é esse? E aí ele é como se ele tivesse uma formação crowleyana, passasse pelo caos, absorvesse tudo que o caos tivesse e meio que unificasse as duas coisas, assim. E hoje ele fundou uma ordem, ele tem uma ordem hoje, que chama magia. Que vem da palavra. Pra gente parece simples, né? Mas é porque no inglês não tem a palavra. Que é uma recuperação dele da palavra magia grega, né? Nesse sentido de buscar uma orientação a partir do que ele vai dizer que é algo que a gente vem, né? Um chamado que a gente nasce com ele e sente ele em determinado momento, né? Bacana. Bom, então vamos pensar aqui então logo no que seria esse fazer mágico que é básico, que é avançado, ao contrário. Esse fazer mágico que é avançado, mas que é para iniciantes, né? Quer dizer, o que ele vai descrevendo ao longo do livro e que me chamou a atenção é justamente essa ideia de desconstruir os processos mágicos. O que foi que você acabou de falar, né? Quer dizer, a gente vai fazendo magia e aí eventualmente parece que a magia começa a se fazer sozinha, né? E ele observa esse fenômeno, né? Poxa vida, de repente parece que as coisas começam a acontecer de um só jeito. Se as coisas acontecem sozinhas, para que eu preciso de uma série de procedimentos práticos, né? Porque aí a primeira coisa que ele demonstra, né, primeiro exercício que ele faz é sigilização, que é o que a gente pode falar, né? Então a tradição, né, o método tradicional do Carroll, né? Pegar o seu intento, tirar as letras repetidas, embaralhar, aí fazer um sigilo com as letras restantes e carregá-lo, né, através de um método de êxtase, que ele até depois, mais pra frente, vai criticar a ideia de gnose, né? Mas que é uma ideia que foi inventada pelo Carroll, né? A ideia de carregamento através do estado de gnose, né? É uma expressão que vem trazida do Peter Carroll, né? E aí ele vai falar o seguinte: bom, pra que você pode fazer tudo isso, mas e se você fizer com outras letras? E se você inventar o desenho na hora, pensando no intento, né? Pensa no seu intento e faz o desenho. Será que funciona? E aí ele vai carregando isso. Isso é muito, muito interessante, as propostas que ele vai fazendo, né? E é um chamado à experimentação mesmo, né? Exato. Em vez de fazer um sigilo, pensa no intento. Sabe? E tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte: o Chapman foi o primeiro cara né, do nosso meio ocultista, especialmente o inglês, a levantar a bandeira de que estava todo mundo interpretando o Spare errado. Porque o Spare tem uma escrita rebuscada, e quando ele vai falar especialmente de postura de morte, por exemplo, ele fala da postura de morte de modo invertido. Então, assim, quando o livro do Spare, quando eu coloquei o projeto no ar, eu precisei ter um exercício muito grande e muito baseado nos escritos do Chapman, de desconstruir essa ideia de que postura de morte e carregamento de sigilo você tinha que provocar um autossufocamento e um desmaio. Por quê? O próprio Spare fala isso. Ele fala, olha, a postura de morte é algo que você tem que fazer diariamente, é uma meditação, né? Então faça diariamente. E aí a própria ideia se contradiz. Imagina você provocando um desmaio por autossufocamento todos os dias. O que vai acontecer com o seu cérebro em 60 dias, né? A pessoa ela começa a ter sequelas, né?
E a gente ainda estava trabalhando com esse tipo de ideia. Então, desconstruir, inclusive, essa ideia de que você tem que esquecer o sigilo, não necessariamente é um esquecimento, é tirar ele do seu horizonte e não buscar, não fazer com que aquilo se transforme num pensamento obsessivo. São duas coisas diferentes. Né? É você meio que entregar a coisa. E aí ele falou uma coisa recente, o Chapman, numa entrevista que a gente fez com ele, eu até fiquei de perguntar para ele de onde ele tirou essa informação. Ele fala assim que o Sper fazia sigilo e botava debaixo de uma estátua que ele acha ser de Buda. E que era algo do tipo assim, ele fazia um sigilo para não vou voltar a fumar até que tal coisa aconteça. Então ele se privava de uma coisa para obter outra. E isso é algo muito popular entre a gente. Né? Isso é a promessa que você faz pro santo. Você bota lá o bilhete no pé do santo. Entende? Então, não tem necessariamente um esquecimento. E também não faz sentido ter um esquecimento, porque o Sper é o cara que construiu a ideia do alfabeto do desejo. Né? Que é a gente fazer diferentes sigilos a partir de aspectos da nossa psique e da nossa estrutura sentimental, né? Para quando a gente for praticar magia, a gente ser mais certeiro. E de modo que a gente consiga também conversar com o nosso inconsciente, que não tem uma estrutura verbal, né? Tem uma estrutura simbólica. Então, se eu faço um processo, né, de autoconhecimento profundo, entendo determinadas estruturas, entendo determinados gatilhos meus, eu consigo fazer uma magia mais certeira. Então, o exemplo clássico de que adianta eu ficar a vida inteira fazendo magia para ficar rico se eu não sei lidar com dinheiro? A riqueza ela vai aparecendo e eu vou jogando ela fora. Entende? Então, talvez a magia, o foco da sua magia tenha que ser paralelo a ganhar dinheiro, aprender a lidar com dinheiro. Eu tive recentemente uma conversa com uma amiga que também só para ilustrar justamente essa questão, né? E ela estava justamente com uma questão de falta de grana, né? Tipo assim, cara, falta grana, não consigo, tá difícil, tem que fazer uns trabalhos que eu não gosto, né? Que eu não curto, pegar freela que eu não quero para poder equilibrar as contas. Mas aí conversando, falei, mas tá, e de onde é que o dinheiro que você tem, né? Normalmente, de onde é que vem? Vem daqui, né? E não era pouco dinheiro, não. Eu tenho uma casa própria, não pagava aluguel. Cheguei lá e falei, cara, você não tá precisando de dinheiro, não, cara. Você tá precisando organizar as tuas contas. Acho que a gente tem que fazer. E a gente fez uma operação mágica pra isso. Então, foi praticamente um caso. Foi muito engraçado que eu falei com ela depois. A gente fez uma anamnese pra saber o que a gente ia exorcizar, né? Então, de que a gente vai exorcizar aqui? Vai ser essa dificuldade de lidar com a grana, porque a grana tá entrando, ela só não tá parando, né? Porque tá indo, escorrendo por um monte de furo nesse balde aí, né? Porque dinheiro tava entrando bem até, não tava voltando dinheiro. Tava sumindo mais dinheiro, né? Mas você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui. A importância de se conhecer, né? Quer dizer, de se conhecer para poder fazer uma boa magia, né? Para conhecer, saber as suas questões e a própria ideia do alfabeto de desejo, né? Que exige uma certa investigação pessoal das suas emoções, né? Isso é uma coisa para iniciante? Tipo assim, isso é acessível ao iniciante? A minha pergunta é, isso não parece complexo ou avançado para uma pessoa que está começando agora, porque o problema parece esse, né? O cara pega uma tecnologia, que é a palavra que o Chapman odeia, né? Chama magia de tecnologia, né? Mas o cara pega uma técnica, uma tecnologia, né? E aí ele vai fazer o que ele tem impulsivamente para fazer. Lidar com essas coisas de forma mais sutil, é isso que parece ser o que vai diferenciar o iniciante de um avançado. Como é que equilibra isso? Você tem alguma ideia de como é que fazer isso? Interessantíssima a sua pergunta, cara. Interessantíssima a sua pergunta. Porque assim, eu bato muito nessa tecla e eu sou um pouco massacrado por sempre bater nessa tecla, que é o fato de que... Eu vou falar uma coisa polêmica, tá? Eu acho que magia sem ética é picaretagem. Magia sem ética é picaretagem. Entende? Porque a magia sem ética ela não considera a vontade do outro. Ecologia sem luta de classes é jardinagem, é isso aí também. Gostei dessa.
Gostei dessa. Mas, voltando à magia, então, como é que é a picaretagem aí? Repete a picaretagem. Magia sem ética é picaretagem. Isso aí. Muito bom. Mas assim, eu não tô dizendo que... não é uma coisa radical. Tá. Vamos ver se eu chego num ponto aqui. O Chapman fala em determinado momento, assim, ele falou isso no podcast, ele diz que alguém um dia falou pra ele que o trabalho mágico se assemelhava ao de construir uma catedral. E aí vamos pensar, como é que se davam as construções de catedrais? Elas demoravam séculos para serem construídas, né? E ela envolvia a participação de uma comunidade. Então, desde a pessoa, né, desde os camponeses até as pessoas da grande realeza participavam do processo. Elas iam lá, pegavam um bloco de pedra e colocavam para construir a catedral. Ela está construindo algo que vai levar a um contato com o divino, né? Porque as catedrais são portais. Só que ela não vai ver o resultado do trabalho dela. Porque são gerações, né, necessárias para que aquele trabalho seja terminado. Então, eu penso muito nisso, assim. Não dá para ser radical, entende? Mas é preciso pensar como é que a magia funciona junto com a ética, porque a magia também é política, né? Então, eu não consigo muito bem conceber a contradição que é a pessoa promover ou mostrar na aparência que ela é uma pessoa que se importa com a outra e, ao mesmo tempo, eu gosto de dar exemplos clássicos, assim, de trazer a coisa para o simples para a gente poder compreender, que é fazer magia de amarração. Não é julgar a magia de amarração, mas é assim, na hora que você vai fazer uma magia de amarração, você está considerando a vontade da outra pessoa? Sabe? Você está considerando que talvez a sua necessidade ou a sua vontade de fazer, a sua pulsão de fazer uma vontade de amarração, ela pode estar ligada a um sentimento de aversão à sua solidão. É nesse sentido que o alfabeto do desejo ele vai sendo construído, né? Agora, se isso é para iniciantes ou não, é uma questão complexa. Porque o que o Chapman traz ele traz técnicas de magia avançada para pessoas iniciantes, né? Porque ele descasca toda essa coisa do cerimonial, da parafernália, né? De que eu preciso ter o punhal tal, com a prata X, eu preciso ter, né, determinados tipos de contexto. Agora, o que você faz com isso depois, aí é problema seu, né? Se você vai usar isso como um caminho para poder responder a um chamado de contato com o divino, né, e dar sentido a isso, de que modo a gente vai construir a nossa moralidade em cima disso, é uma outra questão, entende? A minha questão isso não é uma questão iniciante, né? Porque é complicado. Né? Eu gosto muito de pensar essa questão da ética, sem querer polemizar e discordar ou concordar, né? Dá outro programa, né? Isso aí, né? Mas eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, eu não lembro onde é que foi, se foi num podcast, ou enfim, não lembro, realmente não lembro onde é que foi, né? Mas o cara fala, um professor de filosofia falando, um podcast de filosofia ou algum curso de filosofia que eu fiz, não lembro, e o cara estava discutindo ética, e ética é um assunto que foi um dos primeiros assuntos que me levou a estudar filosofia, na verdade. Eu comecei na filosofia pelo estudo da ética, e o cara falava assim, tudo é problema ético, né? Porque matar a mãe é uma questão ética? É uma questão ética. Não é questão antiética, é uma questão ética, porque tudo vai ser ética, né? Então, essas questões de fazer magia de amarração ou de matar o cachorro do vizinho, como eu já contei outro dia no podcast aqui também que a gente gravou, falei que esse é um cara que quis matar o cachorro do vizinho e porque latia a noite inteira, ele fez uma operação lá com Saturno, sei lá o que, pra matar o cachorro, e aí a família toda se mudou, né? Aí ele falou, pra mim o cachorro morreu. Que bom que não morreu de verdade, mas o cachorro foi embora. Caminhos do caos. O cara fez o negócio lá, o cachorro foi embora, a família toda se mudou, né? Mas tudo é ético no sentido de que tudo é uma questão, né? E a gente tem que pensar, né? Mas aí vira uma filosofia muito brisante, assim. Eu fico bem que pensando. Mas você falou uma coisa interessante, né? Sobre a proposta do Chapman
ser essa coisa de descascar a magia cerimonial, né? Quer dizer, dito dessa forma, parece que não tem nada de muito novo, né? Porque até aí o Carroll também, né? Você não fez isso lá, sei lá quando. E o Speer também, mais pra trás ainda. O que eu acho interessante que o Chapman propõe, e aí eu acho que talvez, que em algum momento ele me soou contraditório com a tese inicial dele. Eu queria ver o que você acha. Tô aqui pra ser ruim, não tô aqui pra ser bonzinho, não. Esse negócio de ética comigo Vamos lá. É arrebentar o entrevistado. E aí. O que eu achei curioso é o seguinte, porque o que ele propõe? Ele vai além, que foi o que eu falei da abertura, né? E além, é o pós-magia do caos, é uma pós-modernidade. Porque ele vai criticando, né, a pós-modernidade, que deixa tudo meio sem sentido, só quando ele vai descascando as coisas, ele diz assim, olha só, você não precisa fazer método de sigilização para fazer um sigilo. Você pode pensar na intenção e fazer um rabisco automático que vai estar bom. Você pode fazer um gesto, você pode fazer uma dança, inclusive eu achei essa ideia incrível. Você pensa no seu intento, bola uma coreografia e carrega a coreografia, dança... ele propõe, né, 10 minutos dançando aquela mesma coreografia até carregar, sentir que aquilo carregou, né? E aí, eu achei tudo isso muito maneiro, né? Porque ele diz que o método, o que ele está propondo é que você invente o método. Né? Quer dizer, ele está dando um passo além do Carroll, pelo menos que acho que, na verdade, é um passo natural que talvez alguém que realmente pratique Chaos Magic, talvez isso seja até bem intuitivo, né? Mas para alguém que seja uma leitura mais só não seja só de uma prática mais ocasional, né? Não seja de uma prática de magia do caos cotidiana, isso não parece tão intuitivo, mas o que ele propõe é desmontar todo o sistema, toda a proposta de fazer um sistema e criar um sistema que você inventa na sua cabeça, porque no final tudo é qualquer coisa, né? Porque ele até propõe um exercício. Faz o sigilo para alguma coisa, bola o intento, faz o sigilo, aí depois você carrega esse sigilo para outro intento. Aí você faz o sigilo para ganhar dinheiro. Aí você pega esse sigilo e carrega ele na intenção de curar erisipela. Aí você vai lá e carrega. Aí pergunta, funcionou? Ele tá supondo, né? Tá dizendo como quem diz que vai funcionar, né? E aí minha crítica se ele critica tanto no início do livro, né, essa pós-modernidade que tudo fica vazio de sentido, isso não é o extremo, não é uma exacerbação dessa extrema pós-modernidade que ele critica, né, no início do livro, em que as coisas todas ficam sem sentido. Às vezes me soa isso, né, ele tá indo tão além que ele quebrou até a falta de estrutura que ele mesmo está criticando. Entendo. Assim, é importante pensar o seguinte, ele não desconsidera os rituais, tá? Quando ele vai falar de ritual, aí eu já não sei mais onde ele fala, se ele vai falar se tá no Magia Avançada, se tá no Camelo, não sei onde tá. Não sei se tá no Magia, né, que é o outro livro dele mais recente, que eu quero chegar lá em algum momento, que eu acho que é um passo a mais que ele vai dar. Ele diz o seguinte... é um capítulo que chama I've Got Your Number. É o que ele fala de Cabala. É muito bom. Isso. E ele traz essa ideia de que, ok, você pode fazer sem ritual. Mas se você faz o ritual, você está aumentando a sua potencialidade de resultado. Então, assim, a sensação que eu tenho é de que, muito influenciado pela IoT, que é uma coisa que ele não falou, assim, não fala em lugar nenhum, né? Muito. Mas ele falou a gente fez uma entrevista recentemente no Conhecimentos da Humanidade, e que eu fiz essa pergunta, perguntei para ele como é que foi a experiência dele na IoT. E ele traz a ideia de que a IoT foi fantástica porque era o lugar onde as experimentações aconteciam, né? Então chega alguém com um ritual, o compromisso que você tem é de que você vai fazer aquele ritual, seja o que for, seja ficar 20 minutos botando a língua para fora e para dentro, como são meditações no yoga, por exemplo, na yoga. E aí você vai ver o resultado e depois compartilhar o resultado. Deu certo? Deu. Não deu? Não deu. Né? É para desconstruir mesmo a ideia de que o ritual é necessário. Entende? Porque ele está indo muito criticando essa ideia de que para a gente ser magista, a gente tem que ler tantos tratados, a gente tem que aprender tantas línguas, a gente tem que saber
né, todo o sistema enoquiano e etc. E nesse rolê de querer de buscar o conhecimento, que você vai adquirir nos livros, você se esquece do fundamental, que é esse chamado. Uhum. Esse chamado à prática mágica, esse chamado ao contato com o divino. E esse chamado, que ele vai chamar de silent knowing, que eu estou traduzindo por saber silente, né? Ele fala, esse saber silente, esse negócio que nos move a magia, é quase como a sensação, é um paradoxo, é a sensação de você se apaixonar por alguém e sentir falta. Não tem como você sentir longing, né? Sentir falta de alguém, né? Se apaixonar por alguém e sentir falta se você não conheceu aquela pessoa. Então é quase como se você sente falta de algo que você não sabe o que é. E você confia. Por isso que a magia vai ser uma escolha de vida, né? Ela é uma escolha. Você quer seguir o chamado? Então você vai seguir o chamado e ele vai te levar a algum lugar. Muitas vezes ele te leva a diferentes experimentações. Você vai para Kimbanda, você vai para a igreja, você vai buscar caminhos, você vai para o Zen budismo, você vai para a magia do caos, né? Mas a magia do caos seria esse lugar justamente que traz essa experimentação, que te faz vivenciar o que é um resultado mágico, sabe? Eu acho que tem uma coisa mais interessante. Facilidade. Eu acho que mas então, isso, essa sua amarração que você botou agora de mais facilidade, eu acho que esse é o pulo do gato que a magia do caos oferece e que talvez por um problema, como ele mesmo acusa, né? Talvez um problema de leitura, de má leitura do Spare e do Carroll, né? Ou como você falou, né? Ou da nossa sociedade do cansaço, né? A gente acaba ficando muito instrumental, né? Eu acho que o pulo do gato que o Chapman propõe e a razão de oferecer uma magia avançada para principiantes é que ele vai justamente pegar esses conceitos muito fundamentais de desconstrução para construir. Eu acho que o pulo que ele dá é, digo assim, olha só, você não precisa de tudo isso, mas você não precisa de tudo isso que está aí. Você pode construir tudo isso que faça coerência e que vá montar lá para frente. Tanto que ele vai depois, lá para os capítulos mais para frente, né? Ele vai falar de Cabala. Ele vai falar, nossa, estuda Cabala. Ele fala, não estuda o Liber 777. Monta um negócio. Aí ele vai propor em substituição, aquele monte de nomes e tal. Ele vai falar, vamos usar número, não numerologia, né? Vamos usar número. Ele propõe aquele exercício com fazer uma tabela de 1 a 1000, que é o exercício do Crowley. O Crowley propôs o exercício, né, nas instruções dele, né? Pegar os números de 1 a 1000, fazer as relações matemáticas, isso está nos ensinos do Crowley, isso está lá na frente do livro. E é muito maneiro porque ele pega esse exercício, né? Só que ele vem justamente de um caminho ao longo do livro, tão assim, descascando as coisas, quando você chega lá, aquilo meio que começa a fazer parte dessa construção de sentido que você vai fazendo, né? O interessante do livro, eu achei isso, né? Que ele propõe justamente essa entrega de você construir um caminho, mas você vai construir um negócio inteiro, a catedral que você falou, né? Ele vai construir essa catedral, né? Ela pode ser do jeito que você quiser, vai ser da sua estética, né? Que a expressão também que ele usa muito no livro, né? Vai cumprir a sua estética, né? A estética de cada um, mas você vai construir esse espaço de sentidos, né? E isso vai compor sua prática mágica. Isso é bem maneiro. Isso é legal mesmo. E acaba que, assim, se a gente pergunta hoje pra ele, né, o que é a magia, ele vai voltar lá num conceito clássico, sabe? Ele vai voltar... Então, quando ele... Porque, assim, quando ele escreve, né, uma magia avançada, ele tá ali muito numa prática envolvida com o Duncan Barford, que é um cara muito interessante também, que tem um material bem interessante. O Barford vai fazer o prefácio da edição brasileira, nossa, e tem uma introdução nova do Chapman, que ele está escrevendo para a nossa edição. Ele está nessa de experimentar, né, de mesclar o Crowley com magia do caos, de entender o que a magia do caos pode proporcionar
para facilitar a jornada. E ele entra numa... eles construíram um website, né, em que eles ajudavam outras pessoas a trilharem seus caminhos. E ele fica fazendo isso durante muito tempo. Uhum. Até que ele chega a um ponto em que ele acha que o que ele está fazendo é quase uma contradição. Porque ele está ensinando as pessoas algo que acaba trocando em miúdos, desprovendo a própria prática de sentido. E aí ele retorna a esse conceito de saber silente, né, de chamado, a ponto de dizer que o caminho mágico ele é uma escolha a partir de algo que a gente sente que vai. Né? Então, em algum momento você tem que fazer uma escolha. Se você quer ou não se entregar. Né? E cada pessoa vai ter seu caminho, obviamente. Né? E aí ele funda uma ordem mágica, chama Ordomagia, que ele chama de um braço, né? Uma ramificação da AA, e a estrutura da Ordomagia é toda dentro da estrutura clássica da AA. Né? Os níveis hierárquicos e como é que ela funciona. Assim. Então é quase como desconstruir para construir. Que você fosse. Essa é a impressão mais forte que eu tive do trabalho dele, né? E do trabalho dessa possibilidade de uma magia avançada para principiantes, né? Quer dizer, um principiante ele vai partir do princípio, né? Ele vai começar o seu trabalho construindo esse mundo de significado, esse universo de sentidos, né? E isso só é possível derrubando todas as possibilidades de sentido que esse mundo tem. E é interessante, né? Porque o livro ele começa bem nessa toada quase iconoclasta, né? Tipo assim, para de fazer sigilo desse jeito, agora para de carregar sigilo desse jeito, agora para de fazer não sei o que lá, faz ao contrário, faz pra frente, não sei o que lá. Aí no final do livro, quando ele começa a falar, quando ele chega nesse capítulo de Cabala, parece até um ponto de virada no livro, né? Porque dali pra frente a coisa começa a mudar de tom, né? Ali começa a aparecer a magia cerimonial de volta no livro. Exatamente. Não é? E aí ele vai falar de experiência de visão, vai falar de iniciação, vai falar de experiência iniciática, e vai falar de sagrado, vai falar de invocação, né? Como invocar anjos, demônios, espíritos, planetas, não sei o que lá e tal. E o que é uma parte muito engraçada, inclusive, porque ele fala, não, você vai invocar o que você quiser, faz aí e tal. Ele usa mais ou menos a mesma estrutura de descascar tudo e falar que o que importa é a intenção, você vai montar o esquema de acordo com os sentimentos, etc. Só que ele faz uma observação. Se você vai trabalhar com Goécia, aí não vale. Aí, esse pedaço aqui, tudo que eu falei até aqui, não serve pra Goécia. Pra Goécia, você tem que fazer tudo que tá no Goécia. Com todos os aprisionamentos, com triângulo, com a vela, com a porra toda. De resto, aí você faz como eu tô dizendo aqui, exceto com Goécia. Eu achei interessante ele fazer essa ressalva. Ele é bem irônico nesse sentido também. Tem uma parte que ele fala, você quer fazer, se fala, toma cuidado, que eles podem foder sua vida, tá? Eles viram um pedaço. Se você quiser fazer, faz. Mas... Ele vai falar disso depois, assim, Ele teve um envolvimento muito forte com a Quimbanda na Inglaterra. Parece, ele fala bastante, eu até achei curioso ele citar bastante a Quimbanda, fala de religiões afro-brasileiras, fala de Yorubá, fala bastante, ele cita, né, aqui ali. Ele teve experiência com várias religiões de matriz afro-brasileiras. Mas a experiência específica com a Quimbanda, ele vai falar isso depois, assim, no fundo, ele fala, eu poderia ter seguido o caminho da Quimbanda, mas não era onde o meu chamado estava me levando. Só que a minha experiência, e no final ele fala, olha, tudo tem a ver com pessoas, são pessoas, né, que estão aqui transmitindo o negócio. Eram pessoas que eram picaretas, canastras, que cometiam atos de muita violência com as pessoas, sabe? Então... ele experimentou aí um pouco do que é trabalhar profundamente com entidade, né, com possessão e tal. E aí ele fala, inclusive,
uma relação aí com a Goécia, entende? Pois é, né? Ele sobre Goécia, inclusive é curioso, que eu acho que, não lembro aqui de outra parte, essa parte que me chamou a atenção, e eu circulei assim, escrevi, ué. Uhum. Pô, né? Mas tudo bem, né? Porque tá dizendo, porque, como a gente costuma dizer, né? Onde tem placa tem história, né? Alguma merda deu. Alguma merda deu. Alguma merda deu pra ele fazer essa ressalva aqui, ó. Até aqui é melhor não passar desse ponto, não. Deixa isso aqui quieto, né? Mas acho que tem a ver um pouco com essa experiência de perder o controle, entende? De perder o controle, assim. Perder o controle mesmo, perder consciência, perder, sabe? Ele é inglês, né, cara? Ele é inglês. Sim. Mas é interessante, porque ele chega... Eu tava procurando aqui uma anotação que eu fiz, mas eu acabei não achando, mas tem um pedaço que ele fala sobre essa relação de instrução, né? Tem um trecho que ele fala sobre isso aqui, eu acho que mais pra frente, estava procurando aqui, mas eu não achei, né? Mas a importância de... Imagino que ele deva ter tido algumas experiências estranhas com orientação, enfim, como você disse, né? Com pessoas que... Porque, assim, né? O iniciante... Voltando, né? Permanecendo ao redor do tema, que é a magia para iniciantes, né? O grande desafio do iniciante é esse de você encontrar alguém que te oriente, né? E a vida é curta, no sentido de que, né, todo o tempo é precioso e às vezes a pessoa fica lá 5, 10 anos com picareta, com uma pessoa que, enfim, não entrega, ou enfim, enrola. E é muito fácil nos envolvermos com picaretas e em relações de abuso, né, nesses lugares. Sim. E aí, né, você, não sei, essa pergunta talvez fuja um pouco do livro e do autor, mas aí fica uma pergunta um tanto pessoal, né? No sentido de que, qual seria, para um principiante, né, uma boa ou uma possível, né, orientação de como achar ou como lidar com essas figuras de autoridade que surgem, né? Ou o mestre, o professor, o guru, o forever, whatever que quer que seja, o líder de seita, né? Porque a figura de alguém que sabe mais, por experiência, tempo de vida, o que quer que seja, ela tem o seu valor, né? Ninguém aprende nada no vazio, do vácuo, né? Tipo, sozinho, né? A gente aprende na relação, né? A gente aprende com outra pessoa, seja uma pessoa junto conosco, né? Ou uma pessoa mais experiente. Mas às vezes essa figura de experiência é uma figura problemática, né? Você tem alguma ideia que você possa passar para o iniciante que está vendo esse programa sobre como lidar com essas figuras de experiência, esses tais mestres que estão por aí? Então, esse é um assunto que muito me interessa, porque eu sou uma dessas pessoas que passou por um processo iniciático extremamente abusivo. E que descobriu um tempo depois, né, onde é que eu estava me metendo. Mas nem por isso eu abandonei o caminho, entende? No fundo é isso, são pessoas, né? Cara, eu acho que assim, quando a gente busca, muito movido, né, por esse saber silente, talvez, existe uma grande chance de a gente confundir o que é um chamado ao divino do que é uma necessidade de resolver as próprias dores e as próprias mazelas, né? De modo geral, a gente que se coloca nesse caminho, eu, por exemplo, como professor de yoga, né? Você como uma pessoa que se coloca muito... eu tenho certeza que tem pessoas que te procuram nesse lugar também, né? O lance é o que a gente faz com esse lugar. Porque essas pessoas, quando nos procuram, e quando a gente também procura, a gente muitas vezes está fragilizado, né? Então é muito fácil se deixar levar por um discurso abusador disfarçado de um discurso de transformação e de crescimento espiritual, né? Agora, eu acho que existem alguns sinais, assim, um deles é a grande contradição de um discurso de que defendendo que você tem que ser quem você é, mas ao mesmo tempo impondo determinadas regras, ou regras de vestimenta, ou regras de comportamento, ou regras de
como você deve proceder, acordar todos os dias no mesmo horário, alguma coisa que te leva para o caminho da rigidez. A outra que eu vejo acontecer muito, que é um discurso de que se você não deu conta de fazer determinada coisa, é porque você ainda precisa superar. Sabe? Você não passou no teste. Sabe? Então, se você não manter a prática dessa maneira, ou se você não tratar o outro dessa maneira, é porque você ainda tem muita coisa para trabalhar em você. Você tem que se superar o tempo inteiro, sabe? Existem sinais, mas são sinais complicados de serem percebidos. Eu não tenho muito a resposta para sua pergunta, assim. Uma resposta difícil, né? Definida. É um negócio complexo, difícil, assim. E que eu venho elaborando nos últimos anos, sabe? E no meu caso, né, eu venho de uma tradição aí, indiana, que é muito comum, né, gurus indianos serem abusadores. A gente tem diferentes casos aí na história, né? Não precisa ir muito longe para poder encontrá-los. Mas eu comecei a sacar que a coisa era degringolada quando eu percebi que existia uma grande contradição entre o princípio do ensinamento, né, do Dharma, com o que era colocado pelos professores, né, pelas pessoas que se diziam mestras, assim. Era um discurso muito contraditório, sabe? E pouco tempo depois estourou-se escândalos, né, de abuso e abuso sexual, financeiro, administrativo, enfim. Esse é um assunto que gabarito do abuso, entrou em todo, gabaritou o Código Penal, né, e foi embora. Exatamente. Essa questão do eu acho que talvez, perdão, só para fechar, eu acho que talvez esse chamado do Chapman para construa o seu próprio caminho, ele nos leva um pouco para esse lugar da autonomia, sabe? De você construir a sua própria autonomia. Isso. Você vai buscar orientação, é natural. Seja de alguém, ou seja, né, de uma figura, ou seja de conhecimento nos livros e etc. Mas não esquecer que você é um sujeito autônomo, independente, né, e que tem as suas próprias visões, sabe? Eu acho que a questão dessa relação com... Bom, enfim, né, viver no mundo, né, está, né, infelizmente, exposto a todo tipo de relação tóxica, né? Mas nesse espaço da espiritualidade, isso tem um grau extra de complicação, assim como nas relações afetivas mais íntimas, né? Porque mexe com algo que é muito profundo nas pessoas, né? Assim como nas relações médicas, assim como nas relações terapêuticas, né? As relações espirituais também têm esse nível de profundidade muito intenso. E eu acho que a saída... às vezes possível, acessível, né? Justamente esse caminho da independência, como você falou, né? Ela pelo menos provê um início com algum tipo de autonomia que você depois vai ter a sagacidade de repente conseguir pescar de melhor forma essas pessoas meio esquisitas que tem por aí. Porque uma coisa é você chegar absolutamente cru, neném, né? Não sei nada que está acontecendo, e aí isso te deixa meio perdido, né? Meio exposto, né? Claro que, como eu digo lá no trabalho, né? A melhor forma de evitar abuso é não tendo abusador, né? Mas uma vez que tem abusador, né? A gente tem que se cercar de boas pessoas para poder, né, estarmos sempre alertas e protegidos, e que temos redes, enfim, toda aquela questão toda que a gente repete várias vezes aí. E quando a gente entra também, né, nesse meio, Flávio, ocultista, especialmente nas redes, né? A gente também está sujeito a essas questões e a muitas tretas. Né? O meu caso, por exemplo, assim, quando eu chego, né, no meio ocultista da rede, eu caio como de paraquedas, né? Quem é esse sujeito de turbante que nunca ninguém viu, trazendo um projeto de Ocean Osmo Spare que todo mundo sempre quis? Então, ao mesmo tempo que
algumas pessoas se aproximaram, outras me rechaçaram, né? E aí eu vim a entender que muitas que se aproximaram eram dessas pessoas que estão aí fazendo hoje manipulações absurdas, sabe, enganando os outros e usando sendo picaretas mesmo, extremamente pilantras e antiéticas, sabe? Então a gente tá também no rolê correndo risco. Então, talvez se eu tivesse construído a minha trajetória através do Alan Chapman, por exemplo, ou de alguém que me trouxesse essa ideia de uma autonomia, né? Talvez eu tivesse, né, seguido um outro rumo, né? Fica a dica, então. Valorize aqueles que querem que você seja autônomo. Deu muita regra, começa a ficar meio desconfiado, já pensa bem aí. Mas saindo desse papo bad vibe, encaminhando já aqui. Bad vibe, porém, necessário, é importante. Uma vez que a gente está voltando. Esse programa, pelo próprio título dele, embora a gente esteja falando de um autor específico, de um estudo específico, ele é um programa voltado para iniciantes, né? Para principiantes, né? Então, provavelmente o título dele vai chamar a atenção de muita gente que tá começando a magia, né? Então é sempre um alerta importante sobre essa questão do cenário, dos perigos dos tutores, professores, whatever que sejam, né? Isso é uma coisa que sempre está alerta aí. E acho que a dica da autonomia é muito boa, seja junto com alguém ou seja sozinho, né? Acho que estar com alguém que te dá autonomia já é um bom sinal, já é uma bandeira mais verdinha aí que a gente pode começar a pensar numa relação. Mas vindo alguém que não respeite suas vulnerabilidades e considere sua individualidade, sabe? Respeite os tempos, respeite as questões, enfim, né? Mas também não faça corpo mole, você também aí. Não fica dizendo aí ficar de corpo mole sem fazer diário. Aí o cara fala, porra, não fez diário. Não sei o quê. Não, tá, calma. Bota as coisas, bota cada coisa no seu lugar também. Vamos fazer diário aí todo mundo, mesmo que seja pouquinho vale a pena. Vamos embora. Inclusive o livro começa falando sobre diário, a importância do diário. É muito legal o livro já começar com essa questão. Mas eu não queria falar de diário agora, não. Eu queria já caminhar aqui pro nosso talvez nosso encerramento, né? Porque o livro ele faz esse crescente, esse processo crescente de desconstrução do processo do fazer mágico para a construção autônoma de um processo, né, um processo próprio, né, uma técnica própria, a partir de uma estética pessoal, né, tem um dado momento do livro que ele fala, estava folheando aqui agora, que ele fala sobre essa estética científica que ficou muito em voga ao longo do século XX por causa do Crowley, principalmente, né, e depois a psicologização da magia, então ele fala assim, olha, a ciência enquanto estética mágica ela é só uma estética, né? O importante é isso, faz o teu navio navegar, né? Isso faz tua experiência rolar, né? Então, essa construção a partir da própria identidade, da própria descoberta do processo é muito bacana, mas depois ele vai indo para graus mais, né, de trabalhos mais elevados, vai falar de invocações, vai falar de viagem astral, vai falar de divinação, e no final ele vai falar de Sagrado Anjo Guardião. Né, que é, tipo assim, me pegou desprevenido chegar lá, né? Falei, porra, realmente o cara tá falando de uma coisa avançada, porque é algo que eu, quando converso com as pessoas, especialmente na internet, né, eu falo muito assim, né, cara, não se preocupa com esse negócio sagrado de guardião, não se preocupa com isso. Esse negócio é um problema pro futuro, se preocupa agora em fazer banimento, se preocupa agora em fazer as coisas, em estudar os rituais, em fazer negócio de dia sagrado de guardião, você vai ficar muito noiado disso agora, e aí você vai mascarar a experiência. Minha preocupação, na verdade, sempre é essa, né? Mascarar a experiência, né? Você vai ficar aí criando uma expectativa muito grande de um troço que, quando acontecer, você talvez não consiga reconhecer, porque você ficou, né? Eu falei muito sobre isso no programa sobre o Sagrado Anjo Guardião que a gente fez aqui no Foco Pestilência, né? O perigo de você ficar fantasiando muito o negócio e aí você perdeu, ou se enganar, ou perder o sinal, né? Que fica tentar esperando o sinal A e o cara tá dando o sinal B, Z, sei lá, ômega, né? Tá em outro canto. Mas ele aborda isso, eu acho interessante a forma dele abordar isso aqui no livro, né? Como seria essa experiência espiritual profunda, massa, grande obra para um principiante, né? O que você... Você acha que isso é o assunto para um principiante já tá pensando?
Então, eu acho que existe um mito de que a iluminação é para poucas pessoas, né? É para aquelas pessoas que percorrem determinada trajetória longa, né? E o próprio Chapman, ele fala isso um pouco no Anjo Guardião, que o Anjo Guardião o trabalho é você meditar todo dia, né? Ele traz uma autoria, inclusive, importante para falar disso. Mas isso é um conceito que a gente desconstrói também no Kundalini Yoga, né? De que a meditação, de que a iluminação é algo para poucas pessoas. Tem um filme, cara, eu acho que ele chama Samsara. Tem 2 filmes chamados Samsara. Mas esse, eu acho que é Samsara mesmo. Fala de um monge, um yogi, né? Ele vai para a caverna, ele se isola na caverna, e ele fica lá muito tempo, meditando para se iluminar. E aí, um dia, me iluminei. E aí tem toda uma comunidade ali, né, naquelas comunidades indianas, pequenininhas, que estão esperando o mestre chegar e falar da iluminação. Então ele sai da caverna e tá lá aquelas pessoas, né, reunidas à volta dele, e qual é a primeira coisa que acontece quando ele sai da caverna? E olha as pessoas. Ele tem uma ereção. Eu acho essa história, esse filme incrível, assim, porque a magia e a iluminação, o despertar, né, a grande obra, é algo que você vive aqui. Você vive aqui. É uma experiência que você tem com o divino, mas é algo que você vive aqui, encarnado aqui, na Terra, no material. Né? Então, esse chamado que a gente tem é algo que você... O Charles vai falar em herança. Né? Não no sentido de uma linhagem de alguém que passou um conhecimento para outra pessoa e iniciou essa pessoa, mas nesse sentido de uma herança de algo que você nasce com ele. Né? E aí você tem esse chamado, mas é um chamado que você tem que... Você não pode fugir do desafio, você não pode fugir do material, você não pode fugir, sabe, da vida em sociedade. Não pode fugir da dificuldade. Não pode fugir da noite escura da alma, jogar sua sombra para debaixo do tapete, né? Tudo isso faz parte do nosso processo mágico. Acho que eu fugi um pouco da pergunta. Acho que não. Acho que de certo modo você... porque eu perguntei o Sagrado Anjo Guardião, né? O que o Chapman chama no livro de futuro si, né? Não sei como é que você traduziu, né? Eu li em inglês, né? Acessar o seu futuro si mesmo. Si mesmo, né? Porque é future self que ele chama, né? O seu si mesmo do futuro. Que é um conceito interessante, né, que ele fala. Ele explora aqui, né? Ele até cita o Liber Sami aqui, num pedacinho aqui, enfim. Vai falar do Crowley eventualmente um pouquinho, né? Mas eu acho. A ideia é essa, né? Se você está construindo um caminho mágico para chegar lá na frente e ser um magista foda, ele até faz uma ironia com isso. E ser um magista foda. Então você está construindo um caminho, né? Gota a gota, para daqui a 10 anos você ser um magista foda. Então deixa eu acessar esse magista foda lá na frente para eu ter o que o magista foda teve lá, aqui. Por isso que é o avançado para iniciante. Porque é interessante isso, né? Porque é um livro completo de magia, né? No sentido de que ele pega todo o conteúdo da magia clássica, né? E vai até... E aí quando ele vai falar de Sagrado Anjo Guardião, ele diz, né? Tudo isso que a gente estudou até aqui, tudo isso que eu escrevi nas 150 páginas anteriores, é para fazer isso aqui. Né? Aí vai falar. Aí o texto, inclusive, que no início do livro é muito irônico, cheio de piadinha e tudo mais, nesse momento ele começa a ficar mais sério. Ele, né? Não que ele fique sisudo, não fica. Mas ele fica. Agora eu tô falando de um bagulho aqui, tipo, né? E aí, claro que depois ele vai dizer que, como todo livro, como no livro inteiro, né? Ele propõe exercício o tempo todo, ele vai dizer: escreva seu ritual de invocação sagrada do Guardião e invoque diariamente. Né? E aí, né? E como é que você vai fazer isso?
através de tudo que veio antes do livro. Né? Então, permanece sendo uma técnica para iniciantes, mas para exercer, né? Realizar o evento final, né? Que ele traz de volta. Né? Eu não sei se o... Eu não lembro, porque eu, como todos os outros, só li os primeiros 10 páginas do Libernum, né? Eu não lembro... Eu não lembro se o Carol chega a fazer essa preocupação com a Sagrado Guardião, com a iluminação, com alguma coisa do gênero, né? Também não me lembro. Recordo. Mas é algo que eu culturalmente sentia falta no espaço da Magia do Caos. Alguém que falasse de Magia do Caos nesse sentido que ele traz, em que não porque o caos é caos e foda-se, usar... Ele até faz essa crítica da crença como instrumento no início do livro. Ele fala, você usar a crença como ferramenta só vai fazer sentido se você vivenciar a crença, se você experimentar a crença de fato. Isso é uma coisa muito maneira que ele fala também, logo no início, né? Simplesmente dizer que você acredita intelectualmente não vai resolver nada. Você tem que acreditar, você tem que... e ele fala muito disso. Experimentar a crença, né? Virar católico... Virar católico coroinha 100% para fazer oração para Deus, para pedir fazer magia cristã. Né? Foi o que eu fiz com o meu caminho dentro do Sigdharma. Eu vivenciei, eu fui batizado, né? A gente fala batizado, não tem um termo parecido, mas eu entrei para a ordem e eu segui tudo eu era à risca, eu tinha que experimentar aquilo, entende? Eu tinha um cabelo que ele passava do meu joelho. Eu fiquei 7 anos sem cortar cabelo. Eu experimentei aquilo tudo. E chegou no momento que eu falei, ok, eu experimentei, eu entendi, mas onde é que eu tô no meio disso? Sabe? Cadê eu? É possível você usar isso tudo sem deixar de ser você mesmo. Sabe? Então, tem um negócio irônico que ele fala também. Como é que é a história? Tem a ver com o que você falou da crença, de vivenciar a crença, de experimentar a crença. Que o que a gente vê muito nessa aparência do esotérico é as pessoas fazendo a mesma coisa há 20 anos. E na maioria das vezes, o que leva as pessoas a continuarem fazendo a mesma coisa há 20 anos é porque ela ainda duvida. Ela faz, mas ela ainda duvida. Será que isso que eu estou fazendo dá certo mesmo? Ou é só uma coincidência? Sabe? A pessoa ela pratica magia com uma dúvida. Ela sempre se coloca nesse lugar de: será que é só uma coincidência? Será que o que eu estou fazendo é mesmo real? É mesmo real. É isso que ele disse. Mas e aí, é mesmo real? O que você acha? É mesmo real? Você que está ouvindo a gente, é mesmo real? Ou não é real? Eu não tenho dúvida. Assim. Não tenho dúvida. Sabe? E eu acho que é interessante também quando a gente começa a fazer da nossa própria vida um ato mágico. E aí eu me conecto muito com o Alan Moore, me conecto muito com o Sper. Eu acho que o Sper é o maior exemplo que eu conheço de alguém que fez da própria vida arte e da arte a própria vida, sabe? E isso é magia pura, né? Inclusive o Alan Moore faz exatamente o que o Alan Chapman recomenda em dado momento do livro, né? Ele inventou a própria divindade, né, para fazer culto, né? Ele criou a própria divindade, presta culto à divindade que ele deliberadamente criou da cabeça dele. Ele é um cara que eu acho interessante, assim. Eu acho uma figura interessante, sabe? Muito bom. E os sinais mágicos estão aí, assim. Sabe? A vida é uma magia mesmo. A gente quer olhar para ela e entender que ela é mágica ou não, né? Aí que tá o chamado. Eu acho que essa é a grande virada de chave na vida na minha opinião de merda, como dizia o Ivan Mizanzuki em tempos passados, ele falava, minha modesta e fecal opinião. Muito bom. Eu acho que é um momento de virada muito importante na vida mágica de qualquer praticante, e talvez essa seja a chavezinha do principiante, não sei, né? Que é quando a vida vira mágica, né? Tipo, se toda a vida vira mágica, né?
E essa experiência espiritual passa a ser uma experiência, de fato, uma experiência, né? Que é o que o Alan Chapman bate muito, tanto o Marcelo, ao longo do livro, né? Que é o que o Crowley dizia, né? Na verdade, o que o Alan Chapman faz no livro, me parece fazer no livro, talvez seja a oportunidade da gente discutir amanhã na live, o que eu acho que o Alan Chapman faz, de certo modo, é pegar essa visão muito profunda do Crowley e reapresentar ela de certo momento e dizer, cara, tua vida é mágica. Mas como é que você vai criar essa magia na sua vida, né? E aí ele vai dando um procedimento que eu acho que é super interessante, né? E de tornar a vida mágica, né? Acessivelmente mágica. Acho que o gatilho tá aí. Acessivelmente mágica. Eu não sei assim, eu não sei qual a relação que você tem com o Phil Heine, se você curte muito o Phil Heine. Eu curto muito o Phil Heine, assim, acho ele uma figura interessantíssima. É um cara que percorreu a magia do caos e já também foi para outro lugar, né? Hoje o Phil Heine trabalha basicamente com Tantra, mas não abandonou a magia do caos, assim, né? Isso que eu acho interessante. Você traz a magia do caos para outro lugar, né? E ele deu uma palestra, né, para quem apoiou a campanha, algumas pessoas que apoiaram a campanha, e no finalzinho, cara, da palestra, alguém perguntou para ele assim, se ele tinha uma prática mágica diária, que é uma pergunta muito, muito mesmo assim, de quem tem uma curiosidade iniciante, sabe? Então, qual que é hoje, depois de 40 anos de trajetória, qual que é a sua prática mágica diária? E ele fala, não, eu tenho uma prática mágica diária. Caminhar 15 minutos na floresta. Eu aqui fumegando o quarto, acendendo de vela, rezando em grego. O cara tá caminhando. Quando até 40 anos eu faço isso. Até lá você eu caminho minutos diariamente na floresta. Claro, ele tem o privilégio de morar de frente a uma floresta. Bom, já é um diferencial. Assim, né? Ele quis sabe assim, se conectar com o todo mesmo, sabe? Se sentir uno com tudo. Né? E se a gente parar pra pensar, tá todo mundo falando isso. Né? Então, o Spé tá falando isso, o cara tá falando isso, o Crowley tá falando isso, tá todo mundo falando isso. Tá todo mundo falando que esse bagulho é negócio de tantra não dual, mas isso já dá outro programa. Mesmo. Mas, cara, queria agradecer demais a tua presença aqui, Rogério. Foi muito legal. Eu que agradeço, Flávio. Muito bacana. Tô muito feliz, muito contente com a conversa, assim, acho que é difícil ter conversas assim, nessa abertura, nesse respeito, sabe? Nessa diversão, porque magia também ela tem que ser diversão, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo, assim. Que isso, tamo aí. Então, como a gente sempre faz aqui, né? Hoje estamos só nós dois, não temos na mesa, né? Eu sempre passo a palavra para as considerações finais, então vou te passar para as considerações finais e para o jabá, né? Aí do financiamento coletivo do livro aí, como é que tá os projetos, o que vai vir depois, o que tá dentro do livro, dá o seu panorama aí e suas palavras aí finais aí de encerramento. Maravilha, muito grato. O básico, né, dessa campanha de financiamento é o Magia Avançada para Iniciantes, mas a gente acoplou algumas coisas, algumas recompensas são exclusivas para quem apoiar, porque a gente que é editor independente, a gente está nadando contra a corrente mesmo, né? E ainda mais num nicho fora do comércio, do comercial, né? Então, tem coisas que só vão estar ali na campanha mesmo. Um pouco para poder movimentar essa coisa de que se a campanha não funciona, a obra não vem, e ela não vem mesmo, né? Então a gente tem que construir isso coletivamente. Então tem lá, o Chapman vai autografar uma pancada de livro. E aí teve toda uma logística de como é que a gente vai fazer para ele autografar isso, né? Então isso está lá numa das recompensas e tal. E ele em si está muito envolvido com o projeto e ele é um cara muito generoso. Então conheça a campanha, conheça o trabalho dele, conheça a biografia dele. Né? Acho importante a gente também dialogar com essas pessoas que estão vivas, porque a gente tem a possibilidade de justamente fazer o que a gente está fazendo aqui agora e trazer essas pessoas para a conversa, né? E acompanhar um pensamento muito contemporâneo, assim, né? E acho que, de fato, o lugar que eu me coloco como editor de ocultismo, eu tenho falado filosofia do ocultismo, né? É de trazer para as pessoas o que
a partir do que elas buscam, pode ter um potencial transformador, sabe? Pra gente construir uma sociedade melhor mesmo. Então esse é a minha vontade. Essa é a vivência da minha vontade, sabe? E então vamos construir isso junto, né? Acho que é isso aí. E a magia de fato é de todas as cores, né? E não se esqueçam nunca de que, iniciante ou não, né? A gente está sempre revendo o nosso próprio percurso e trabalhando um caminho buscando uma autenticidade, sabe? É isso que eu acho que é mais fundamental nesse trabalho. Ajudar as pessoas a construírem sua própria autenticidade, sabe? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Antes de eu fazer a minha despedida, o link. Qual é o link da campanha, do Catarse? catarse.me/Chapman. Chapman. C-H-A-P-M-A-N. P-M-A-N. Beleza, vai estar no post, mas eu sei. A campanha funcionará até dia 14 de novembro. Tá, estamos gravando hoje dia 30, mas o programa vai no ar aí até essa semana, então vocês vão ter provavelmente uns 10 dias ainda aí da publicação do programa para correr lá. Então, garantir. Tá? E bom, para fechar o programa, eu só queria concordar que eu acho que magia, por mais que a gente faça solitariamente muitas vezes, como muitas ordens propõem, no trabalho solitário, mas a gente também faz em comunidade, né? Eu gostei muito de você ter dito isso. A gente trabalha, mesmo que a gente trabalhe sozinho, a gente também não escapa da comunidade. E o Chapman fala disso, de certo modo, quando ele agrega a ideia de cultura na definição de magia que ele constrói, né? Quer dizer, ele pega a definição do Crowley de ciência e arte e fala, mas também é cultura, né? E quando ele fala cultura, hoje eu estava estudando sobre o mal-estar da civilização do Freud, né? Que em alemão é Kultur, né? A palavra em alemão é Kultur. Mal-estar da cultura, né? E aí que justamente ele usa a palavra cultura como em alemão, também tem o significado dessa comunidade, da cultura, da sociedade que estamos integrados. Então a cultura também tem essa dimensão de estarmos juntos fazendo alguma coisa e produzindo esse espaço saudável, enfim, produtivo e transformador. Né? Pelo menos que o objetivo nosso, como magistas, é a transformação, no final das contas. Então, é isso, querido. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado. Beijo, gente. E 93. 93. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.